Olá, um bom dia para você. O plenário aprovou a medida provisória que estabelece um novo regime de incentivos fiscais à indústria de automóveis, o Rota 2030. O texto segue para a sanção do presidente da República. O programa reduz em R$1,5 bilhão de reais por ano os impostos pagos pelas montadoras. Em troca, elas terão de investir 5 bilhões anualmente no desenvolvimento de carros mais seguros e eficientes para o consumidor. A medida provisória também estende até 2025 benefícios tributários às fábricas localizadas nas regiões Norte e Nordeste. Esses incentivos perderiam a validade em 2020. No caso da Fiat, lá no nosso estado, com essa ampliação do horizonte de incentivos, temporal dos incentivos, um novo ciclo de investimentos de mais de 8 bilhões de reais poderá ocorrer lá em Pernambuco. Não apenas ampliando a unidade propriamente da montadora, que passará de 250 mil unidades ano para 350 mil unidades, como também, senador Cristóvão, mais de 38 fábricas produtoras de autopartes e autopeças estarão também presentes no polo de Pernambuco. É de interesse de todos os governadores do Nordeste, inclusive os governadores do PT, mas como também é de interesse dos trabalhadores, porque o setor automobilístico, a indústria automobilística, na cadeia, ela é uma que gera muito emprego. O senador Regufe foi o único voto contrário. E eu não consigo entender como os governos no Brasil, não apenas esse, mas esse também, simplesmente prefere sempre priorizar a indústria automobilística do que outros setores, como, por exemplo, a questão dos remédios. Eu luto há muito tempo para se tirar os impostos dos remédios no Brasil. A medida provisória havia sido aprovada ontem pela Câmara e foi votada às pressas pelo Senado, porque perderia a validade no próximo dia 16. Nós estamos reduzindo os incentivos fiscais em 40%. Portanto, não há nenhuma pauta bomba, não há nenhum exagero para amanhã não sermos acusados mais uma vez de que nós estamos no final de mandato e que estamos fazendo aqui pautas bombas para qualquer outro governo. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, negou que o aumento aos ministros do Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, aprovado pelo plenário na quarta-feira, seja também uma pauta-bomba para afetar o próximo governo. Ele disse estar aberto a discutir com o presidente eleito Jair Bolsonaro as matérias, as pautas e o orçamento do próximo ano. O Poder Judiciário, o Ministério Público, vai adequar, o seu teto para pagar os seus funcionários. Para isso, ele vai ter que cortar gastos em outros pontos para não ultrapassar o teto. Então, não houve acréscimo nenhum de despesa nesse caso. Houve acréscimo de determinada rubrica, mas para fazer o aumento dessa rubrica tem que diminuir a outra porque tem um teto. Então, a mesma coisa é com a questão das chamadas pautas bombas. O Congresso está em pleno funcionamento, a democracia vale e está valendo, graças a Deus, no nosso país. Nós temos um presidente eleito que está montando a equipe ainda e que ainda não tomou posse. É natural que a gente possa discutir matérias, é natural que a gente possa discutir pautas, é natural que a gente possa discutir o orçamento para o próximo ano. Como nós temos uma mudança de gestor a nível nacional, um novo presidente, ele tem, obviamente, a liberdade de falar comigo a hora que quiser, no dia que quiser, para que a gente possa discutir adaptações no orçamento. Eu estou aberto, disse ali nesse instante, para discutir qualquer matéria. Se houver o convencimento que essa matéria criará problema para o Brasil, ela poderá não ter o meu apoio. Antes mesmo da mudança de governo, em 1º de janeiro de 2019, veio o anúncio de uma ampla reforma administrativa com o corte pela metade no número de ministérios. No segundo capítulo da série sobre o tamanho do Estado, você vai ver algumas tentativas de enxugamento da máquina a partir da Constituição de 1988. Impostos pesados, serviços públicos de baixa qualidade.
Na busca por maior eficiência, cada governo que entra tenta dar uma resposta para as cobranças da população. O primeiro presidente eleito pelo voto depois da Constituinte, Fernando Collor de Mello, extinguiu 24 estatais, reduziu de 23 para 12 o número de ministérios e demitiu cerca de 60 mil funcionários, dos quais 25 mil foram anistiados em 1994 durante o governo Itamar. Hoje, 633 mil servidores civis do Executivo Federal estão em atividade em 29 ministérios. Será esse número o ideal? Será muita gente? Pouca gente num país de 207 milhões de habitantes? Essa é uma questão controversa, sobretudo num tempo em que a automação e a informática tendem a substituir os humanos em muitas tarefas. Cada governante que se elege apresenta, por ocasião da campanha eleitoral, uma proposta de enxugamento da máquina pública, de dar mais eficiência, mais racionalidade, de valorizar a meritocracia. Quando chega no governo, toma inicialmente essa medida de reduzir o número de ministérios, e depois comprova que não há redução de custos e nem há uma resposta em termos de eficiência. No final do governo Collor, os ministérios eram 14. Quando assumiu, Itamar Franco dobrou para 28. Fernando Henrique reduziu um pouco, para 26. Nos governos Lula e Dilma, chegaram a 39. Temer baixou para 29. Jair Bolsonaro promete reduzir para algo entre 15 e 18 ministérios. Mas a busca do número ideal envolve também um complicado xadrez na hora de escolher os nomes dos ministros. Nós estamos conversando aqui, o que nós não podemos é anunciar alguém e depois dizer que mudou ou não é mais. Neste quadro, temos o quantitativo de funcionários públicos comparados com o total de trabalhadores em vários países do mundo. Na Dinamarca e na Noruega, esse número alcança 35%. Na outra ponta, Japão e Coreia do Sul têm 8% e Colômbia apenas 4%. Abaixo da média, 21%, o Brasil tem 12%, ou seja, 120 servidores para cada 1.000 trabalhadores na ativa. Para este especialista, antes de reduzir o número de ministérios, é preciso redimensionar a quantidade de funcionários do governo e o custo das aposentadorias e benefícios. A estrutura organizacional, ela tem de resultar de um cotejamento de desejo de fazer algo, e daí você pode pensar nos órgãos que precisa ter, e o outro em confronto com a disponibilidade de pessoa que você pode pagar. Mais agilidade no registro de novos medicamentos e a incorporação dos remédios pelo Sistema Único de Saúde são algumas medidas sugeridas no relatório final da subcomissão criada pelo Senado para debater o atendimento a pacientes que sofrem de doenças raras. As sugestões foram incluídas no projeto da nova Política Nacional de Doenças Raras em debate no Congresso. Isabela tem 11 anos. Com poucos dias de vida, o teste do pezinho revelou que ela tinha fenilcetonúria, uma doença considerada rara, em que o paciente não consegue metabolizar um aminoácido presente nas proteínas. Para suprir a necessidade, os pacientes têm que tomar uma fórmula importada, uma espécie de proteína sintética. Uma latinha dessa, que não dá para uma semana, custa cerca de R$300 e tem algumas bem mais caras. Uma portaria do Ministério da Saúde garante o fornecimento aos pacientes, mas às vezes é preciso entrar na justiça para conseguir a fórmula. De tempos em tempos a gente acaba precisando ingressar na justiça porque falta a medicação no sistema de saúde. Recentemente nós passamos por isso também. Os pacientes têm que seguir uma dieta rígida. Os pais de Isabela compram alimentos para ela fora do Brasil. Leandra, que faz parte de uma associação de mães de crianças com doenças metabólicas, diz que muitos pacientes acabam passando fome. A alimentação ela faz parte do tratamento para os erros inatos do metabolismo. Então não é só a ingestão da fórmula, que é a proteína sintética que eles consomem. É também o alimento, porque não existe o alimento no Brasil e eles precisam se alimentar. Se não for diagnosticada cedo e tratada de forma adequada, a doença pode causar lesão cerebral irreversível. O medo é ter as sequelas, que aí eu nunca mais vou poder, que aí eu não vou poder ir para a escola, eu não vou conseguir ver meus amigos, eu não vou mais poder estudar, vou ter que ficar em cadeira de rodas, e eu não vou mais pensar, isso vai ser muito ruim.
A Organização Mundial de Saúde considera raras as doenças que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil. Hoje estão identificadas cerca de 8 mil doenças raras. No Brasil, elas afetam mais de 13 milhões de pessoas. E é para melhorar as condições de tratamento desses pacientes que está em debate no Congresso Nacional uma nova política nacional para as doenças raras. No Senado, uma subcomissão temporária estudou o assunto durante um ano. Reuniu em audiências públicas pacientes, famílias, representantes do governo e especialistas e apresentou sugestões para aprimorar o projeto que veio da Câmara e que prevê a nova política para doenças raras. O texto final, já aprovado pelo Senado, prevê medidas para que os pacientes com alguma doença rara tenham acesso a serviços e tratamento adequados, desde o diagnóstico até a reabilitação em centros de referência. Também estabelece regras para tornar mais rápido o registro de novos medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O prazo máximo para a conclusão dos processos deverá ser de 120 dias. E a incorporação do medicamento na rede do SUS deverá levar em conta a relevância clínica e não apenas o custo. O professor Natan Monsores, do Observatório de Doenças Raras da UNB, considera que a política é um avanço, mas é preciso que ela seja efetivamente colocada em prática. Toda política pública requer um framework, né? Requer um conjunto de ações integradas para que ela se transforme em prática. E, infelizmente, o Brasil não tem uma boa tradição, né, no que tange na efetivação de direitos, né, alguns direitos de complexidade voltados na saúde, principalmente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.